Olá, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, comentando a Constituição Federal de 1988. Estamos no artigo 102, nós estamos tratando da competência originária do STF, no inciso 1º, e vamos falar da linha E e a linha F. O tema competência do Supremo Tribunal Federal é bastante cobrado em prova, verdade? Mas o que a gente tem aqui no caso da linha E e da linha F é algo muito simples e você vai ver. Artigo 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe, inciso 1º, processar e julgar originariamente. A linha E, o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o território. Na linha F, nós temos as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta. Muito bem, vamos por ponto, vamos na linha E, primeiramente. O que a gente vai ver aqui é o seguinte: compete ao STF, Supremo Tribunal Federal, certo? O que compete a ele? Processar e julgar originariamente. Nós estamos tratando da competência originária. O litígio, e esse litígio tem que ser entre Estado estrangeiro ou organismo internacional. Estado estrangeiro, qualquer Estado. Estados Unidos, por exemplo, organismo internacional. A ONU é um organismo internacional. Então, o litígio entre um Estado estrangeiro ou o organismo internacional. O que nós vamos ter? De um lado, o Estado estrangeiro ou o organismo internacional e do outro lado, a União, competência do STF. Se nós tivermos também um Estado estrangeiro em um litígio contra determinado Estado da República Federativa do Brasil, um litígio envolvendo o organismo internacional e um Estado da Federação, competência do Supremo Tribunal Federal. O Distrito Federal e um Estado estrangeiro ou um organismo internacional, competência do Supremo Tribunal Federal. Território. Professor, não existe território, mas pode existir. E por poder existir, a Constituição já traz a solução de um problema de eventual litígio entre Estado estrangeiro e território ou organismo internacional e território. O que você não está vendo aqui? Percebeu? Você não está vendo aqui município. Você não está vendo município. Não está vendo município. E o que as bancas vão colocar? A palavra município. Simples e fácil de identificar. Colocou município, a questão está errada. Perfeito? Eu trouxe também duas jurisprudências do Supremo Tribunal Federal muito esclarecedoras, muito educativas. E a primeira diz o seguinte: as hipóteses de reconhecimento da competência do Supremo Tribunal Federal ostentam interpretação estrita. As hipóteses ostentam interpretação estrita, somente ao que está no texto, tá? Não abrangendo conflitos entre pessoas físicas, ainda que na condição de cônsul honorário de Moçambique, e estados e municípios, os quais não estão inseridos no rol taxativo da linha E. Veja que o rol da linha E é taxativo, ok? Outra informação importante que a gente pega na jurisprudência. Olha, vamos colocar aqui para ficar completo. Rol taxativo. Perfeito? Então, o rol é taxativo. Em outras palavras, além do texto constitucional não mencionar os municípios, isso nós destacamos, não é verdade? Entre as entidades cujos litígios com estados estrangeiros ou organismos internacionais deteriam a competência originária nesta Corte, o requerente atua em juízo defendendo o direito próprio, o qual seguramente não poderia estar jungido à competência originária desta Suprema Corte, razão pelo qual há incompetência e ilegitimidade da parte. O relator da decisão foi o ministro Gilmar Mendes, decisão relativamente recente, mas o que queríamos destacar é justamente isso, a interpretação estrita, pois o rol é taxativo, tá? E os municípios não fazem parte. Um outro julgado interessante é esse, o RE 626-369,
em seus embargos de declaração. A ação civil originária é procedimento no qual o STF atua como instância originária, prestando não só a tutela de conhecimento inicial, como a própria prestação jurisdicional executiva. Veja que não é só a tutela de conhecimento, tá? A tutela jurisdicional executiva também, se for o caso, nos termos do artigo 102, inciso 1º, a linha E, F e M da Constituição Federal. E também 247 seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Perfeito. Muito bom, professor. Abarca não só a tutela de conhecimento, mas também a executiva. Ok. E na linha F, o que nós temos? Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente as causas e os conflitos entre União e os Estados, União e o DF, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta. Aqui é simples, ó. União e Estado, competência do STF. União e Distrito Federal, competência do STF. Entre uns e outros, o que sobrou? Sobrou Distrito Federal e Estado, Estado e Estado. Então, se houver um conflito entre um Estado e outro, competência do Supremo Tribunal Federal. Distrito Federal e determinado Estado, competência do Supremo Tribunal Federal. E da mesma forma, o que não tem aqui são municípios. E a banca adora colocar a palavra município, onde não tem, certo? Preste atenção, município não tem, tá? Não tem. Inclusive as respectivas entidades da administração indireta, ou seja, uma entidade da administração indireta da União ou dos Estados ou do DF. Jamais municípios, tá? Uma súmula importante para destacarmos é a 517, porque você vai ver lá entidade indireta, tá? Mas é importante saber que, de acordo com a súmula 517, as sociedades de economia mista só têm foro na Justiça Federal quando a União intervém como assistente ou opoente. Uma outra súmula importante é a 503. A dúvida suscitada por particular sobre o direito de tributar, manifestado por dois estados, não configura litígio da competência originária do STF. A 503 especificamente fala do STF, da competência originária. E parece óbvio, não é verdade? Mas essa dúvida do particular, se o direito de tributar é de determinado estado ou de outro, não configura competência originária do STF. Perfeito? Na próxima aula continuaremos. Falaremos do artigo 102, inciso 1º, a linha G. Continuaremos a falar sobre o Supremo Tribunal Federal e sua competência. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.